minha mãe falava, esse vai ser escritor. Eu levava de brincadeira, achava que não ia mesmo, né? Mas acabou que sempre, né? Eu me tornei professor também, né? Minha mãe era professora, eu dizia que eu nunca ia ser professor. A mesma coisa que eu. Eu consegui manter parte da promessa de não ser professor de matemática. Matemática eu não sou de português. Né? A mesma coisa que eu também sou filha de professora. Você tem um computador que tem alguma coisa sua, você escreve na mão? Primeiro, isso é coisa minha. Primeiro eu faço questão de escrever à mão, na canetinha. Depois eu passo pro computador. Você mesmo passa? Eu mesmo. Aí a gente estudava aqui na varanda. Aí eu ficava aqui olhando a Baía de Guanabara, o pôr do sol, antes de ir pra aula. Agora que eu vi que dá pra ver. Johann Sputnik, sim, era um perfil, né? Era um avatar do falecido Orkut. Ah, tá! Então quer dizer que você tinha um pseudônimo, então, né? E tem uma história interessante. Ai, tá com uma cara de cansado agora. Ah, não, é que eu tô sem óculos também, meus óculos muito pequenos. É que eu tava embaçando, deixa eu botar. Mas voltando aqui ao assunto rapidinho dessa questão, eu já frequento a igreja desde criança. Chegando atrasada também? Sabia que você ia comentar isso. Desde criança chega atrasada? Padre, ou só agora na fase adulta? Eu não sei porquê, mas eu tenho problema com o horário. É um defeito meu, desculpa. Mas eu cheguei no horário hoje. Passaram que já bateu as alas pelo mundo, na gaiola não pode ficar. 2022, período pós-pandemia. Fiquei doente, mas quando fiz o teste deu negativo para a Covid. Como eu já tinha tomado vacina, nada de mal me aconteceu. Sobrevivi, graças à ciência. A mesma ciência que nos salvou e há anos afirma verdades como essa imagem. Provou que a Terra não é o centro do universo e muito menos plana, como andam dizendo por aí. Este ano, eu li um livro chamado Como Dialogar com um Negacionista. Eu mesma me perguntei, como seria dialogar com uma pessoa que nega ou esconde onde nasceu? Nascida, criada e moradora de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, que muitas vezes não aparece no mapa. Cidade que já foi conhecida por vários nomes, Banda da Além, Manchester Fluminense. Quando me perguntam, eu respondo, eu sou de São Gonçalo. Falo com orgulho, mesmo porque eu não escolhi nascer aqui, o destino que quis assim, mas escolhi permanecer. E o destino resolveu me apresentar algumas pessoas e suas memórias.
Cruzei com seus caminhos, tanto na arquitetura, na literatura ou na educação. Essas pessoas, todas conhecem muito a fundo o lugar onde moram. Quase todos escritores, quase todos professores. Olha pra foto, olha pra cá, crianças! Mas todos eles se consideram gonçalenses. Em nome do Pai. Sou arquiteta, estudante de história e apaixonada por livros. Uma pena que nem todo gonçalense acha que pertence a essa cidade. E muitos conhecem pouco o lugar onde moram. Posso dizer que enxergo além do que esse lugar que eu pertenço parece ser. E tenho como provar. Mapas são documentos. E assim como a sociedade, os mapas evoluem. As origens de São Gonçalo estão diretamente ligadas à história do Brasil. A cidade foi batizada com o mesmo nome do santo que seu fundador, Gonçalo Gonçalves, era devoto. E o nome do santo é São Gonçalo do Amarante. No Brasil, existem outras cidades com o mesmo nome, mas não com as mesmas narrativas. Bom, eu me chamo Rui Aniceto Nascimento Fernandes, tenho 43 anos, professor de História, historiador, formado pela Faculdade de Formação de Professores, há algum tempo atrás, né? Enquanto aluno, eu fui bolsista do Grupo de Pesquisa de História de São Gonçalo, no meu terceiro período da faculdade, e isso foi fundamental para marcar a minha trajetória. Então foi aí que eu comecei a conhecer e a pensar as questões relativas à história de São Gonçalo, à história local, né? Não nasci em São Gonçalo, eu nasci em Niterói, eu sou filho de uma migrante nordestina e de um imigrante angolano. A história do Gonçalo é uma história que tem muitas imprecisões por questões documentais, né? O nome Gonçalo Gonçalves é um nome muito comum, né, em Portugal nesse momento. Então o que acontece? Eu fiz uma pesquisa virtual no Arquivo Municipal do Porto, porque tinha essa referência que ele era originário do Porto, em Portugal. Então eu fiz uma pesquisa no Arquivo do Porto, procurando registros de Gonçalos Gonçalves, aí do início do século XVI, né? E aí não foi frutífera no Arquivo Municipal do Porto, mas no Arquivo Distrital, que pegava outras paróquias, outras regiões, eu encontrei um conjunto de 7 ou 8 meninos que foram batizados com o nome Gonçalo e que tinham ascendentes que tinham o nome Gonçalves. Então ele pode ter nascido aí no início do século XVI. E no momento em que ele vem para o Brasil, né, ele vem em data ainda incerta, mas ele se estabelece no Rio de Janeiro após a fundação da cidade do Rio de Janeiro, após a expulsão dos franceses, quando os portugueses, né, retomam, entre aspas, né, retomam aí o território, né, com apoio dos temiminós, né, contra os franceses e os tamoios, né? Então, nesse processo se funda a cidade do Rio de Janeiro. É nesse período que o Gonçalo Gonçalves aparece como morador no Rio de Janeiro e como um personagem importante, porque ele era piloto. Aparece o registro de piloto. O que é o piloto? O piloto era o responsável, de fato, pelas caravelas, pelas naus.
né? Porque o capitão-mor normalmente era a pessoa que financiava a embarcação, né? Então era o cara que tinha o dinheiro, era o financista. Mas quem tinha o conhecimento técnico de navegação era o piloto. Então o Gonçalo Gonçalves, ele era piloto. E vem do Porto, né, que também tem esse aspecto, né? Então ele vem para cá e se estabelece no Rio de Janeiro. Ele vai se estabelecer na Cidade Velha, né, que foi derrubada pelo Morro do Castelo. E no caso, a guerra já tinha acabado. Já tinha acabado. E aí ele se estabelece e depois ele doa os terrenos no entorno para criação da Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, né? Uma das versões sobre a origem da Santa Casa de Misericórdia diz que o Anchieta, o José de Anchieta, teria pedido a ele que cedesse os terrenos onde hoje é o prédio da Santa Casa, né? Para a construção ali do hospital, que foi a origem da Santa Casa de Misericórdia. Então ele teria doado terras para a Santa Casa, para o estabelecimento dos franciscanos no Rio de Janeiro. Nossa, então, é muito importante. ele era um homem dessa elite, proprietária de terras na cidade do Rio de Janeiro, e tinha um conhecimento técnico que o fez exercer uma função que era de medidor. Era aquele que acompanhava o tabelião no registro das terras de Sesmaria que eram doadas. No Brasil inteiro? No Rio de Janeiro. Ah, tá. Na região do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? O Gonçalo era esse medidor. Essa função era importante porque, a partir dessa medição, você podia ter ou não litígios de terra, aí, né, dependendo da marcação que fosse feita, né? Então ele era um cara da elite e ele obtém uma sesmaria também no lado de cá da Baía de Guanabara. Banda da Além. Né? Que é essa região que seria do Gradim até Itaoca, pelo litoral, né? E para o interior, indo da Baía de Guanabara até o Rocha, né? Toda aquela parte para lá. Então, toda, né? Lindo Parque, né? Toda essa área territorial seria a sesmaria do Gonçalo Gonçalves. Quem deve fazer a visita às igrejas do território de uma diocese é o bispo. Uhum. Só que em alguns momentos o bispo ele delega isso a um agente. Uhum. E aí esse agente se chama visitador. Uhum. Né? Então o Monsenhor Pizarro, né? Pizarro e Araújo, ele vem a São Gonçalo em 1794, no final do século XVIII. Em São Gonçalo e em todas essas igrejas do entorno da Baía de Guanabara, né? E em outras regiões também. E aí ele tem o documento, o relatório da visita, né? Que são as visitações, né? E depois ele escreve uma coletânea em 10 volumes, né? Que são as Memórias Históricas do Rio de Janeiro. Ele escreve em 1820 e 1822. Ele vai publicando esses livros, né? Aí o que acontece? E para essas pesquisas, o Monsenhor Pizarro consultou a documentação de cartório do Rio de Janeiro, onde era feito o registro das cartas de Sesmaria. Então a gente não tinha o documento da Sesmaria, mas tinha essa anotação do Pizarro que dizia que Gonçalo Gonçalves recebeu uma Sesmaria, né, às margens do rio Suaçunhão, em 1579, né? Lá no dia 6 de abril de 1579, né? A confusão que tem sobre a primeira igreja ter sido construída às margens do rio Guaxindiba, ela acontece por quê? Porque o rio Guaxindiba era o principal rio de navegação das terras de São Gonçalo. Então,
ele se tornou referencial. Quando você pega a cartografia do século XVI e vai analisar o lado de cá, da Baía de Guanabara, você vê que tem 2 rios que são marcados. É o Guaxindiba e o Macacu. Né? Então, o Guaxindiba se torna meio que o nome da região, a referência da região Guaxindiba. E aí o alvará que vai criar a paróquia, a freguesia de São Gonçalo, de 1644, ele estabelece que fica criada a freguesia de São Gonçalo de Guaxindiba. Então, por isso as pessoas interpretam que o templo era em Guaxindiba. Mas outros documentos de época nos dão Mas aí não é, porque de Guaxindiba que parece que é mesmo, né? Então, mas o que acontece? Não tem como ser de outro lugar. No início do século XVIII, você tem um inventário de um cristão novo, da fazenda do Colubandê, né? Quando a Inquisição atuou aqui e prendeu um conjunto de cristãos novos, que eram da fazenda do Colubandê, ele vai registrar que ele era dono de uma parte da fazenda do Colubandê em Guaxindiba. Então veja, geograficamente, Colubandê e Guaxindiba estão bem distantes. Entendi. Né? É porque era comum falar, né? Que era a região de Guaxindiba. Então, por conta dessa referencialidade, porque o rio era a principal veia de interiorização daqui de São Gonçalo. Então você tem essas confusões, e aí nessa pesquisa eu localizei na Biblioteca Nacional o livro em que havia a transcrição da Carta de Sesmaria do Gonçalo Gonçalves. Carta não. Então, a carta ou o pergaminho, não, o pergaminho não, o documento em si, do Gonçalo não, mas o documento transcrito no livro do cartório do primeiro ofício do Rio de Janeiro naquele momento. Por isso é que eu volto a insistir na questão das fontes. A gente foi lidando com fontes muito diversas, né? Então, os primeiros registros sobre a igreja, eles são lá do século XVI, do momento em que o Gonçalo Gonçalves recebe a Sesmaria, e aí ele constrói o primeiro templo, né, próximo ao rio Emboaçu, que vai ser a capela dedicada a São Gonçalo. Então você tem essas confusões, né, mas a minha hipótese, né, que outros historiadores também já defenderam, né, é que a primeira capela foi erguida no lugar onde hoje é a Igreja Matriz de São Gonçalo, no templo, é o mesmo local, só o templo foi sendo reconstruído ao longo do tempo, né? Sou de Itaboraí, vim para São Gonçalo, né, estou em São Gonçalo já há bastante tempo, e não só por título, né, recebido de cidadão gonçalense, mas me considero, né, afetivamente gonçalense, e tenho muito carinho pelo município, né, e me empenho em, aqui no município, poder agregar, né, ser alguém que de fato agregue ao município, então naquilo que me compete, de diálogo com as várias instâncias possíveis. Morrer
Corpus Christi havia já uma demanda e uma solicitação também de muitas paróquias, sobretudo das paróquias mais distantes, de tentar trazer o evento para esse horário da manhã e do dia e não da noite, por conta de mobilidade e de segurança. Então, 2 critérios que realmente o que a gente conseguiu foi tardar 2 horas a mais o fechamento. No caso seria que aí diminui o impacto. O fechamento era 18 e precisa passar a ser fechado às 20. Tá. Já melhora um pouco. 2 horas já diminui muito o impacto, né? Aquele horário mais complexo é ultrapassado. A documentação foi o que o próprio professor levantou, porque a gente não tinha os registros no livro-tombo, né? O livro-tombo não estava devidamente preenchido. Então, nós não tivemos esses detalhes. Então, a pesquisa do Rui foi o que levantou para nós a história da igreja, né? E ali começa, então, a história da matriz e a história do município de São Gonçalo, em 6 de abril de 1579, data que a gente, há anos atrás, começou a defender que o município também celebrasse, né? Defendemos isso na Câmara de Vereadores, defendemos isso também no Executivo, que iniciativas junto, por exemplo, à Secretaria de Educação, trabalhasse a data 6 de abril, né? Como data fundacional da cidade, e não apenas 22 de setembro como emancipação política. Porque a emancipação política se dá em uma terra já descoberta. Então, a história tem que ser contemplada no seu todo e não em uma parte. Essa igreja construída em pau a pique, primeiro, ela foi depois construída em pedra, essa parte pequena que chamamos de presbitério. Construída em pedra, já aí a gente supõe ali o início do século XVII, porque no meado do século XVII, 1644, ela então é emancipada, né? Criada, elevada à categoria de paróquia dessa freguesia. E em um primeiro decreto imperial de criação de paróquia no estado do Rio de Janeiro, fora da capital, que engloba a matriz, engloba lá o convento de São Boaventura, ou as ruínas do convento, que hoje é as ruínas do convento, e, se eu não me engano, também Irajá. Aí teria que confirmar, porque, né, no mesmo decreto foi criado 3 paróquias, dentre elas a paróquia de São Gonçalo, o que eleva a importância dessa paróquia no cenário estadual, né, do Rio de Janeiro. Essa emancipação, essa criação de paróquia, certamente se deve muito à família do Sesmero, né? A importância dessa família. O decreto é de 1644, na verdade o padre vem para cá residir também em 1646, 2 anos depois, né? Então, padre de sobrenome Basto, né? Meu sobrenome também. Nossa, aí tá vendo? Século XVIII, não saberia precisar quando do século XVIII, mas no século XVIII, então vem a ampliação da igreja, construída a nave. E com a ampliação da igreja, a mudança da frente da igreja, então, né, se inverte a frente da igreja. Então, no século XVIII. A comprovação de que a frente se dava para o morro é justamente porque o cemitério era atrás.
Então, o cemitério sempre é principal no fundo da igreja, nunca na frente. Então, você não vai encontrar cemitério em frente de igreja. O cemitério sempre é atrás da igreja, né? Então, esse é um elemento muito forte que nos assegura que, de fato, a frente era para o morro. Ela vai crescendo também conforme a freguesia vai crescendo. Freguesia, chamamos, né, esse povoamento, né? Então, conforme o povoamento vai crescendo, então também vem a demanda de crescer a igreja, que era pequena, né? Então, assim, no século XIX, então ali por volta de, a gente sabe o final da obra se dá ali em torno de 1875, final da obra. Então, da fachada e das torres. Não sei se você já pensou nisso. Por que a igreja, ela, por ser uma igreja de uma cidade periférica, não sei, estou questionando, mas por que o IPHAN ou órgãos públicos que são responsáveis por isso, por que eles não deram o devido valor, tombamento? Então, o que me parece é que as normas estabelecidas para tombamento foram estabelecidas posterior às intervenções que não são tidas com um valor, digamos, relevante para a paróquia. Porque essa, por exemplo... As normas são posteriores. Então, essas construções que não foram tão bem harmonizadas com o templo, elas foram antes das normas de intervenção. Então, quando as normas de tombamento. Então, quando saem as normas, elas já não mais contemplam essas exigências que foram estabelecidas. Você acha que é só isso? Acredito que, pela pesquisa, desconsiderando qualquer possibilidade política ou outra coisa que seja, essa seria uma resposta, digamos, técnica. Entendi. Mas eu ainda acho que a igreja pela grandiosidade, pela localização, acho que ela deveria ter sido tombada pelo menos a nível municipal. Não sei se acho que não é também, né? Não. Então, e aí... Então, as escolhas estão pautadas sempre nisso, né? Aquilo que é possível recuperar o que era, então está sendo feito esse esforço. O que não é possível de recuperar, que seja ao menos harmonizado o conjunto como um todo. Sim, esse é o princípio da obra aqui. Esse, né? Então, por exemplo, estamos vendo na imagem o altar e a mesa da palavra feito por um profissional cadastrado pelo IPHAN, membro da Academia Fluminense de Arte. Peças foram todas talhadas à mão. Não, ficou espetáculo, ficou muito bem feito mesmo. Feitos com uma técnica de folheamento a ouro do século XVII. Então não é uma técnica moderna de folheamento. Ele respeitou uma técnica do século XVII para fazer o folheamento. Então, e o designer dele está inspirado no altar do século XVIII, com base nas fotos que a gente tem do altar ainda. Mas é inspirado ou é uma réplica do... Eu não posso dizer que é réplica, porque a liturgia no século XVIII era a liturgia que o altar era colado no retábulo principal. Por isso eu não posso dizer que é idêntico, porque esse altar ele respeita a liturgia atual, que é uma liturgia que o presidente celebra de frente para o povo. Então, mas o desenho dele de talhamento parecido, muito igual, muito similar, né, ao original. Primeiro foi o telhado para justamente parar com as infiltrações. Então, começar de cima, telhado, depois a impermeabilização das lajes. Isso, né? Exatamente. Então, para quê? Para minar a infiltração. Não adiantaria eu começar a obra com as infiltrações acontecendo. Então, primeiro veio de cima, paramos infiltrações, depois começamos a infra, que foi quebrar para construir a infraestrutura. E então, de tudo... Que ainda estamos fazendo em parte, conforme a obra avança, né? Agora, com a lateral, remodelando toda a calçada,
Então estamos fazendo agora a infra para toda a instalação ser subterrânea. Então os conduletes já estão passados dentro da calçada e fazendo toda também teia de instalações na parede da igreja. Então calçada, igreja, tudo agora linkado, tanto para elétrica quanto para rede, telefone, internet, enfim. Tudo planejado, né? Como teria que ter sido antes. Antes não seria tão viável, porque não se tinha essa ideia. É verdade. Né? Essa ideia é muito recente, né? Muito recente, mas quer dizer, mas para nós aqui Estado ainda é recente, digamos assim, levando em conta a igreja de 440 anos. Então, Que as pessoas às vezes veem assim por fora, assim... Não tem ideia do que foi feito, do valor gasto, de tudo, e sem nenhum tipo de apoio federal, estadual, municipal, nem de empresários. Apenas com a mobilização da própria comunidade, né? Isso é um ponto importante a ser destacado, porque se a comunidade também não se mobilizasse, também seria inviável, né, esse empreendimento. O livro ele vem a partir desse desejo de querer dar satisfação à comunidade e apresentar a comunidade também, não só a comunidade religiosa, mas a comunidade municipal, né, sociedade, um pouquinho da história da igreja, que se mistura com a história do município e as etapas de obra que faríamos. É porque você não está só aqui, por exemplo, nas atividades dessa igreja, com a Via Sacra, com o Corpus Christi, mas você também se envolve com a Rosa Mística. Sim, também. tem outras responsabilidades, mas estou dizendo, talvez o diferencial seja a forma de conduzir o processo. E talvez isso possa ser tido talvez como algo próprio. Certo. Não é novo, mas próprio, né? Porque não tem nada novo, né? Eu sou Maria Nelma Carvalho Braga, nascida em São Gonçalo, criada, toda a minha vida é aqui em São Gonçalo, né? E por acaso na mesma rua. Ah, é? Você nasceu aqui? Não nasci nesta casa, eu só troquei de casa, mas eu nasci nesta rua. E eu nasci aqui, minha irmã, minha mãe, minhas tias, todo mundo nessa rua. Meu pai dava dinheiro pro bonde. Ah, é bonde? O bonde, mas a gente tinha vergonha de andar de bonde, aí preferia ir a pé. É mesmo? Por que tinha vergonha de andar de bonde? Coisa de jovem. Jovem tem cada uma, né? É coisa de jovem. Entendi. Aí tinha vergonha. Aí a gente preferia a pé. E para os filhos, né? Sempre, né? Porque cresce, mas você fica sempre naquela, né? Jornada... Estudando, né? Jornada tripla. Pequeno dá trabalho, grande dá preocupação. Essa é boa. Então, aí eu peguei e veio aqui. Aí, sabe uma coisa? Veio o presidente Collor, né? Aquela confusão, assim, gente, o que esse homem vai arrumar? Sabe de uma coisa? Eu já estou no meu tempo, eu vou me aposentar, já cumpri minha missão,
Era 25, eu trabalhei 28. Tá bom. Tá bom. Aí eu peguei e me aposentei, porque eu não sabia o que ia acontecer, que o país estava, né? Como hoje nós estamos confusos, naquela época também houve. Eu imagino. Você eu lembro pouca coisa. Você ficava, era incerteza, né? Do rumo do país. Aí eu peguei e me aposentei. Eu procurei, assim, na prefeitura, ninguém tinha projeto nenhum. Bom, fazer o quê? Aí eu peguei e vim arrumar minhas estantes. Vou jogar papelada fora, né? Aí, mas só que eu não jogo papel sem antes ver o que está, que eu vou jogar fora. Aí eu comecei a ver uns artigos de São Gonçalo, revista, jornal, pedacinho de papel, que eu sou muito de pedacinho de papel. Ai, meu Deus do céu. Igual minha mãe também é assim. Por isso que a minha biblioteca lá é daquele jeito. Depois eu vou abrir para você ver por dentro, tudo organizadinho, as pastas. Aí eu peguei, comecei a ler e comecei a ver, gente, cada um falava uma coisa do mesmo assunto. Ninguém falava a mesma coisa. Eu disse, tem coisa errada aqui. Alguém está errado. Comecei a juntar minha papelada, ler. E dali eu comecei a fazer minhas anotações e aí comecei a sair em campo, procurar a verdade, a veracidade dos fatos, né? Aí custei, eu fui para a IBGE, fui para a prefeitura, fui para biblioteca, fui parar em Magé, Itaboraí, Maricá, todos os municípios que tiveram envolvimento com a história do município, né? A dificuldade que não tinha livro para você recorrer. São Gonçalo só tinha Luiz Palmier, mas assim mesmo já estava assim, defasado. Só sabia que existia, só sabia que existia. Que estava esgotado. Aí por acaso, o meu vizinho tinha esse livro. Aí me prestou. Eu fiquei tão boba com aquele livro na mão e ele cheio de cuidados e eu também, né? Aí peguei aquele livro, aí fui ler, ele me emprestou, eu li. Nunca parei de pesquisar. Nunca. Eu também já falei muita bobagem quando eu não tinha experiência. Hoje em dia eu já estou... né? Já pode dizer que tem experiência, né? Hoje em dia eu já aprendi, né? Porque você aprende apanhando. Quer dizer, me aposentei nova e disse assim, gente, mas eu não quero enferrujar. Eu quero fazer alguma coisa.
está atrelada à questão da mão de obra, também tem uma questão político-ideológica que a gente tem que acabar ressaltando, que é o quê? Na época, nessa teoria do determinismo racial, acreditava-se que quanto mais próximos, quanto mais perto de uma civilização esteja do branco, né? Da cultura branca, da ideologia branca, da própria cor branca, né? Enquanto fenótipo, ela estaria mais civilizada, ela estaria em condições de vivência, condições de vida melhores do que outros povos que eram tidos como bárbaros, tidos como inferiores, né? Que seria, no caso, os povos de origem negra. A gente fala sobre os escravos. Cobramos a entrada e apenas em caso de 15 visitantes ou mais que a gente pede para fazer o agendamento prévio conosco. E aí eu faço um convite para todos os senhores entrarem, né, nas nossas mídias sociais, conhecer o museu através do nosso Instagram, através do nosso site. Então o nosso Instagram é @MIIF_oficial. E o nosso site www.miif.org.br. Eu continuei nas minhas pesquisas, aí saiu a segunda edição. Por quê? Essa daqui. Porque quando eu comecei a escrever, eu não tinha intenção de fazer livro. Mas aí começou, faz uma apostila para mim, você me vê. Aí meu filho, mãe, faz logo um livro. Todo mundo pedindo apostila. Visionário. Todo mundo pedindo apostila. Faz um livro. Lógico. Aí fez o segundo. Foi ele até que... Né? Na verdade, fez o primeiro. O primeiro. Aí depois, em 97. Aí depois... Em 98, aí eu fiz a segunda edição. Porque esgotou aquele lá. Esgotou. Que bom. Você se lembra da tiragem que você fez? Quantas tiragens? Não lembro. Só olhando as notas fiscais. Aí fiz a terceira. E agora vem a quarta edição, que deve sair lá para junho, julho no máximo, eu acho, que já vai para 500, né? Aí eu vou parar. Mas nesse meio tempo aí eu fui. No caso, esse outro livro da quarta edição vão ser 500 páginas? 500. E esse aí tem quantas páginas? Os 400. Caramba! Incluiu bastante coisa. Mas aí... modéstia à parte, eu considero a quarta edição muito boa. Tô doida pra ver. A gente fala quando você desvenda, você fala um segredo do livro antes ou do filme antes, a gente chama de spoiler. Você, naquela situação que você me falou, que tá nesse livro, que é a editora Apologia Brasil, é a mesma coisa? Esse daqui é a mesma coisa. Mas não tem aquela melhorei, descoberta lógico, que você fez. Melhorei, né? Claro não, sim, mas tem aquela questão da bandeira, não, né? Aqui eu já boto. Mas aqui não? Esse não. Tá. E você quer falar sobre isso ou você prefere lançar o livro primeiro para depois falar? Depois é bom. Tá bom. Mas comprem o livro quando for lançado que vocês vão descobrir. Eu não sei o que é melhor. Eu escrevi livro assim, premeditado. Eu disse assim, não, vou escrever um livro. Aconteceu. Como eu disse, foi limpando minha estante, né? E aí com os meus achados e perdidos, eu fiz. Aí, gostei, continuei, sou curiosa, né? E continuei na minha procura, nas minhas verdades, que também não são verdadeiras, mas são minhas verdades.
De um pouco. Vou facilitar. Olha aqui, prefeitos. Foi um trabalho que uma coisa tão fácil. Eu gostaria de encontrar alguém, acho que eu não vou conseguir isso, que até hoje ninguém ainda conseguiu. Vai que... fazer a listagem dos prefeitos correta. Que não se consegue fazer uma listagem dos prefeitos correta. Porque cada fonte, as datas são desencontradas. Entendi. Às vezes, até os sobrenomes, às vezes, entendeu? É muito difícil. Muito difícil você fazer. Eu tenho, mas eu até falo, né? Ela não é fidedigna. De lavoura, não. Depois de lavoura, deu. Tava até nos periódicos também, de repente você pode. Agora, antes disso, você não. Lavoura foi qual? Os próprios periódicos têm erro. Você falou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que já me fizeram, aí eu vou perguntar diretamente para você. Você sabe por que se chama o bairro Cala Boca se chama Cala Boca? Não. Porque eu falei assim, a pessoa que me perguntou, eu falei, os que eu sei eu coloquei no livro. Ah, tá. Infelizmente tem alguns. Os que eu não coloquei, que eu não sei mesmo. A história se perde às vezes, né? Foi o que você falou. Tem muita coisa desencontrada, né? Informações desencontradas.
internet e não tinha tal. Netflix, né? Não tinha Amazon, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, né? O que nós tínhamos era a TV, que não era das melhores, né? Aquela TV que precisava de uma antena muito boa para captar o sinal, e leitura, né? Então, Você caiu dentro da leitura. Muito. Mesmo sem estudar letras ainda, eu lia muito, mas eu gostava de escrever, eu gostava de ler. E aí, conversando com esse meu amigo, a gente conversando lá, trabalhando mesmo, fazendo aqueles serviços repetitivos de indústria, conversando, o que você tinha vontade de fazer? Aí ele falando, eu tinha vontade de... Ele falando para mim que tinha vontade de ser arquiteto. Aí eu falei, caramba, né? Aí eu tenho vontade de fazer letras. Aí ele para mim, por que não faz? Por que você não faz arquitetura? Aí ele, olha, isso aqui eu falei, vamos tentar fazer cada um na sua área, vestibular. E aí eu colei logo com o professor Paulo, né, Paulo César, Paulo César Oliveira, que na área de letras o cara é impecável, né, me ensinou a escrever artigo acadêmico. Então eu já entrei na graduação, meu segundo semestre eu já comecei a escrever artigo. Onde você se formou? Foi na FFP também, na UERJ. E aí eu escrevi o meu primeiro artigo acadêmico, artigo científico, né? Sobre de literatura, foi até sobre Luísa Lobo. E depois eu comecei a publicar, e ele me dando suporte e publicando revista acadêmica. Eu fechei a minha graduação com mais de 20 artigos. Caramba! E depois que eu escrevi, eu ainda trabalhava no laboratório industrial. É mesmo? Fiquei cursando a faculdade, naquela luta, né, de... corre para pegar aula, e trabalhando no laboratório, publiquei muito artigo. Peguei a manha, peguei o jeito de escrever artigo. E depois eu resolvi escrever um livro, né? Que é o livro Panapaná. Mostra pra gente. Que é esse aqui. Panapaná. Daqui, deixa eu botar aqui da câmera. Escrevendo crônicas todo domingo e nunca deixamos de publicar uma crônica. Eu fico assim, impressionada. Vezes, parabéns, vou até um pouquinho adiantado, né? Como é que você consegue espaço para fazer? Como é que você se organiza? É o meu prazer, né? É um dos meus maiores prazeres na vida. Quando eu não faço, não escrevo, eu me sinto mal, de verdade. Me sinto mal. Então a vida é tão corrida, tão sofrida assim, né? Muito trabalho, muito desgaste físico, muito aborrecimento. E meu momento de lazer é estar com meus filhos e escrever. Estar com minha família, estar com minha esposa e escrever. Então, eu escrevo por prazer, né? Quando a gente começou... Mas e a inspiração? Como é que você... Porque, assim, todos os seus contos têm a ver com... Isso que é a pergunta. São Gonçalo. Mas aí... Como é que você se organiza? Como é que é a sua mente para você... Não, primeiro deixa eu explicar como que Elsa Albano começou, né? Quando eu publiquei o Panapaná, eu levei na livraria Ler é Arte, que eu sempre comprei livro lá. E eu fui lá, né? Posso deixar meu livro aqui para vender? Esse já estava publicado, né? Já estava publicado. Com a Virgínia, surgiu uma ideia de mandar para o jornal, uma coisa assim. Não lembro exatamente, essa parte fugiu. Mas eu lembro que eu enviei um texto para o Elcio Albano. E aí eu mandei uma crônica dessa, na verdade é um conto, e o Elcio Albano gostou, falou, caramba, que estética bacana, né? Mistura história, mas com uma pegada literária. Eu falei, que eu sou professor de literatura, né? Já estava na especialização. Ele falou, caramba, você bem... Mas isso é uma crônica. Eu falei, isso é um conto. Bom, não vou discutir gênero literário de crônica, até porque crônica se assemelha muito ao conto, então deixa para lá. Ele me fez o convite, né? Ia mostrar o texto. Ele me convidou, por que você não escreve nessa pegada, todo domingo, um texto nesse nível? Eu falei, olha, eu nunca fiz isso, mas eu topo de cara, eu gosto muito de escrever, então usa a história de São Gonçalo como isso. Aí eu escrevi o primeiro texto, saiu no jornal daqui, jornal eletrônico e impresso, tinha impresso, acho que ainda tem. Mandei. Aí eu lembro que foi sobre Luiz Caçador, acho que foi Luiz Caçador, a Ilha do Sol, a Luz del Fuego e a Ilha do Sol, e depois foram vários outros, e bombou, caiu na internet, e assim, foi uma surpresa. A quantidade de gente correspondendo, lendo e respondendo. Chegou um momento que eu já não tinha mais repertório.
Quando chegou, eu lembro, mais ou menos, quando crônica de número 22, eu falei, caramba, acabou. Né? E eu, olha só como que é providencial. Esse negócio de escritor é providencial. Nesse meio tempo, eu fui chamado, essa parte eu lembro muito bem, eu fui chamado para dar palestra nas escolas sobre história de São Gonçalo. Eu fazia questão de frisar, eu não sou historiador, eu sou professor de literatura que usa a memória como base. Comecei a dar palestra nas escolas. E assim, as crianças, por incrível que pareça, era para adulto, mas as crianças adoraram. E começou a surgir criança levantando o dedo falando, você já escreveu sobre tal lugar? Eu falei, não. Então, a minha avó sabe muito sobre lá. Eu falei, olha que legal, me dá o telefone da sua avó. Eu ligava e eu ia nos lugares. Aí você fica pensando aí para a próxima crônica. Eu gosto muito de andar para São Gonçalo. Eu vou aos lugares, eu frequento os lugares. Eu ando mesmo a cidade. Se eu tiver alguma rua que eu nunca fui, eu entro nela. Ela já foi conhecida como Manchester Fluminense, sim, né? Sim, foi. Cidade de Manchester, sei lá. São Gonçalo era muito rural, né? Foi um pouco exagerado chamar de Manchester Fluminense, Neves, né? Região de Neves ali. Né? Logicamente, muita indústria, mas São Gonçalo era rural. E ainda é muito rural. Pouca gente se dá conta disso. Pois é. Os lugares que eu vou para fazer as pesquisas... Guaxindiba, por exemplo? Guaxindiba é muito rural. É, né? Muito rural. Largo da Ideia é muito rural. É outro mundo, né? Você parece que está em outro lugar, fazenda. né? Tá no boi mastigando o capim, olhando para sua cara, você andando, as pessoas de porta aberta, e você andando. Pode ir. A construção original ela foi feita de pedra de mão, no local de tijolo, tá vendo ali? As pedras são originais. E as telhas da construção original eram as famosas telhas de coxa, né? Feitas aí nas coxas dos escravos. 2 barracões laterais, com uma capela no meio. Naquela bola ali tinha uma cruz. Entendi. E aqui atrás era o engenho de cachaça, de cana-de-açúcar, tinha um engenho próprio. Tá. Essa fazenda também foi uma das maiores produtoras do estado de abacaxi também. De abacaxi? Abacaxi. O solo aqui é muito bom, tem gente que planta até hoje. Ah, agora já era. Tô falando. Pode falar. Então, palmeiras imperiais doadas por Dom João VI. O dono dessa fazenda aqui era o Belarmino Ricardo Siqueira, se não me engano o nome dele. Estou no Barão de São Gonçalo, era amigo pessoal de Dom Pedro II. Existe aí uma história de que Dom Pedro II participava de bailes aqui. E é uma fazenda de uma produção incrível de cana-de-açúcar, né, cachaça e tudo mais. E é uma fazenda que mais tarde até sediou um evento de automobilismo, né? Ah, foi aqui? Foi, veio de Neves até aqui. Caraca, de Neves até aqui? Ah, então tá, Só né? que isso já não é novo. Porque assim, o intuito mesmo é criticar as pessoas que criticam, entendeu? Sim. Não é questão de...
Como toda boa fazenda, tem que estar perto de lugares que tem água. Aqui atrás é o rio. Tem um rio ainda? Tem um rio, só não dá pra ver porque tem uma mata. Olha a cabeça, cuidado. Aqui, Camila, ó, essa parte aqui é original, tá vendo? O boizinho. É. Pode chegar mais devagar que você vai conseguir ver. Aqui bloco de cimento moderno e aqui pedra de mão com tijolo maciço de barro. Caramba! E quem que fez essa construção? Foi o governo, porque isso aqui pertence ao governo estadual, né? Ah! Só que, sei lá, pararam no meio do caminho. E o assoalho de madeira? Era feito de pino, madeira original. Olha o tamanho dessa casa, cara. Demais, né? Uhum. No caso, assim, quem lê os seus livros, né, percebe que você se coloca como um personagem às vezes. Sim. E aí fica naquela dúvida, será que aconteceu? Exatamente. Será que não aconteceu? O jogo da ficção é esse, né? Uhum. Então, é uma provocação, né? Até brinco, para provocar mesmo. Então, se ele quer saber a história daquilo, eu não sou historiador, se ele quer saber da história, ele vai atrás. Normalmente eu coloco, não sei se você já reparou, eu coloco um link de um documentário, de um outro livro, de um artigo historiográfico. Não sei se foi baixado do Zona Oeste, conversando com algumas pessoas lá, um dos artistas que estava lá para ser entrevistado, vocês são gonçalenses? Mas eu sou gonçalense de coração, eu sou cearense, mas sou gonçalense de coração. O Eric que é nascido aqui. Então vocês são gonçalenses, então vocês... mas que milagre, hein? Gonçalense aqui? Eu falei, mas gonçalense tem em qualquer lugar, né? Qualquer lugar mesmo. É igual flamenguista e pardal, tem em qualquer lugar. Aí não, mas o gonçalense ele fica com vergonha de dizer que ele é de São Gonçalo e você nunca encontra. Ele diz que é de Niterói, diz que é do Rio, diz que é carioca. Exatamente. E não fala que ele é gonçalense. Uhum. Eu falei, não, mas nós estamos aqui falando que nós somos gonçalenses. O Zé é gonçalense de coração. Gonçalense de coração, eu nunca tinha ouvido, não. Eu falei, poxa, eu vou começar a achar que você está sendo preconceituoso, né? Uhum. Ele tinha falado de enfiar a cabeça no buraco e se esconder, uma coisa assim na conversa. Uhum. Aí eu falei, vou começar a achar que você está sendo preconceituoso. Ele, por quê? Você está chamando a gente de avestruz. Enfia a cabeça no buraco, de vergonha. Ele, não, seria preconceituoso se eu chamasse vocês de caranguejo. Aí eu, por quê? Porque todo mundo sabe que gonçalense, que o caranguejo anda para trás, e o gonçalense andar para trás, percebeu a conexão? Eu fiquei nervoso. O meu primeiro livro é Panapaná, coletivo de borboleta. O Cambada é coletivo de caranguejo. Para quem não sabe, Cambada é coletivo de caranguejo, né? Deixa eu botar aqui próximo. Isso. Eu conversando com o biólogo Fernando, né, biólogo marinho Fernando,
Fernando é um cara assim, que é um dos meus consultores, né? Quando eu quero saber alguma coisa sobre a biologia de São Gonçalo, eu recorro a ele. Não, Érica, eu tenho uma boa notícia para te dizer, caranguejo não anda para trás, não. Eu não, Fernando, não. Pro lado, pelo menos. O exoesqueleto dele nem permite que ele ande para trás, não. Ele anda para o lado para encarar o predador de frente e, se for necessário, ele anda para frente. Ele só não anda para trás. E o rapaz, e o caranguejo é um dos animais mais nobres do mundo. O caranguejo aguenta não sei quanto do corpo dele, não sei quantas vezes o peso dele, é altamente resistente, adaptável, né? E tem caranguejo que ele não vive só em buraco, ele inclusive sobe nas árvores, né? Atinge o topo das árvores. Aí eu fiquei com aquilo e falei, é isso, o que a gente faz com o símbolo, o que a gente faz com o preconceito? Né? Para todo o meu povo gonçalense, enganaram a todos nós quando disseram que os caranguejos andam para trás. Eles sobem em árvores. Isso deu uma explicação lógica. Né? Peguei o preconceito, o caranguejo, que não anda para trás e atinge o topo, ou seja, vence a escalada da vida. O gonçalense é assim, nasceu para atingir o topo. A gente está vendo aí, o Vinícius Júnior acabou de se tornar campeão lá pela Europa, né, como jogador de futebol, e ele é do Mutuá aqui de São Gonçalo. Então, mostrar que o gonçalense nasceu para vencer, não tem que ter vergonha. Ninguém deve ter vergonha dos lugares serem perigosos, Não, quem tem que ter vergonha são os governantes que não sabem administrar. Nós não, temos que ter orgulho, né? O seu texto, ele tem essa pegada crítica também, né? Tem. A própria BR-101, matando o litoral gonçalense, né, um forte indício de perda de poder político. Né? Onde que uma BR, né, uma rodovia federal, iria cortar e matar um litoral inteiro de um município como São Gonçalo? Como que isso seria admissível, por exemplo, em Niterói, na cidade do Rio de Janeiro? Imagina, uma BR passando na orla de Copacabana. Então, meu nome é Bruno, sou nascido em São Gonçalo no ano de 1972, criado em São Gonçalo, minha vida escolar em São Gonçalo. Depois eu começo a trabalhar no Rio, passo no vestibular da UF para Geografia, né? Me formo em Geografia pela Universidade Federal Fluminense em Niterói. Entro no governo do estado em 2008, onde eu lecionei até esse ano. Hoje, atualmente, eu sou membro de equipe da Superintendência Pedagógica. Se for na estrada aí das ciências humanas, né, ela tem duas mãos, né, mão dupla. Enquanto a história parte do passado para chegar na praça do presente, a geografia parte da praça do presente super poético para chegar no passado, se for o caso. Entendi. Porque assim, a geografia ela se preocupa muito. Mas ela não na contramão, não? Não, é uma via de mão dupla, né? Mas assim, história trabalha com a categoria tempo, geografia com a categoria espaço. Mas só que legal. O espaço,
ele não se realiza fora do tempo e nem o tempo fora do espaço. Então, assim, essa que é a grande confusão que se dá, né? Porque são duas categorias elementares, difíceis de explicar, essenciais para a vida humana. E que estão sendo bem rebatidas agora. E que são siamesas, entendeu? Uhum. Até aproveitando esse gancho que você deu, eu acho que o que você falou dessa questão do gonçalense estar sempre em migração, né? Que é a migração pendular, que é aquela que a gente faz diariamente para o trabalho, para a escola, para a faculdade, todo dia, que se realiza todo dia. Eu acho que isso explica muito do despertencimento do gonçalense com a sua própria cidade, com o seu próprio território, e da perda de autoestima dessa pessoa, né? Porque o movimento, a migração pendular, ou seja, constante, ela provoca um desenraizamento, né? Então o gonçalense, ele pouco se vê representado dentro da própria cidade, e quando ele está em outra cidade, ele não se sente de lá, né? Vila é um termo que conheceu várias fases do Brasil. Viu o Brasil colônia, né? Onde ela representava uma demarcação territorial com autonomia política, tinha essa conotação, né? de uma demarcação territorial comparada ao que hoje seria o município. Ah, entendi. Né? Entendi. E vila também virou vila operária no período industrial do Brasil. Então, assim, é uma palavra que viajou nos séculos e foi ganhando vários significados. Então, nós temos Vila Laje, né? Que era uma vila operária desse período industrial do Brasil, de São Gonçalo e do Brasil, né? Por que não dizer? Lá no Rio nós temos Vila Isabel, né? Vila Valqueire, né? Tem várias, Vila Kennedy. Então tem várias vilas aí com outras conotações que não é essa administrativa comparada ao que é município. E o que é município, né? Município, ele é um termo que nasce com a República, né, brasileira. Município seria uma demarcação territorial composta por distritos, né? Tá. E com autonomia política e administrativa. Isso. O distrito já é uma subdivisão municipal que só tem fins administrativos, tipo de planejamento urbano. Pois é. Realmente. Entendeu? Por exemplo, São Gonçalo tem 5 distritos, né? Cidade, assim, isso aí eu tô falando geograficamente falando, de acordo com o IBGE, cidade seria a sede do município, do poder municipal. Então, assim, lá nos cariocas, eles sempre falam quando eles vão ao centro, né? Vou à cidade. E assim, Niterói foi capital fluminense durante todo o período que o Rio de Janeiro foi capital do país, né? Depois da década de 60, a partir de 60, a capital do país vai para Brasília, né? O Rio de Janeiro retoma o status de município, capital do estado do Rio de Janeiro, não mais do estado da Guanabara, né? Que seria o Distrito Federal. E Niterói, ele herda acho que até por isso que o niteroense ele tem esse ar blasé, né, de provinciano, né, de superioridade. E São Gonçalo... Isso é você que tá falando, tá? Não, mas isso é... eu não isso sei é meio se eu concordo, não. Isso é meio que óbvio, né? Porque Niterói, ele foi capital do estado, né? E ele herdou uma série de heranças patrimoniais de uma capital estadual. Verdade, né? Então, assim, e São Gonçalo, entre indas e vindas, foi se emancipando de Niterói e foi se agregando a Niterói. Foi se emancipando e se agregando. Uma loucura. E teve um momento que ele leva com ele, São Gonçalo, né? Em uma dessas emancipações, foram muitas, né? Foram 2 ou 3, né? São Gonçalo leva com ele Itaipu, que seria São Sebastião de Itaipu, e Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro, que seria onde hoje é Santa Isabel, né? Aí depois, quando há uma subdivisão estadual novamente do estado do Rio de Janeiro, Itaipu é incorporado a Niterói. Agora, pelo motivo, qual é o motivo? É um motivo polêmico. Qual o motivo? Né? Não sei. Assim, muita gente fala que é questão cartorial, de influência política, né, de pessoas que queriam aquela área para Niterói. Alguns dizem que seria uma área com muito potencial de especulação imobiliária, como se concretizou.
população gonçalense é a melhor parte de São Gonçalo. Entendeu? Eu acho que é a melhor parte de São Gonçalo. E essa população gonçalense trouxe coisas positivas para São Gonçalo. O grafite, a cultura hip hop, né? O povo lá de Monjolos que resiste da cultura negra, né? Da Folia de Reis, né? Nós temos assim um artesanato fortíssimo. Nós temos uma cultura teatral fortíssima dentro de São Gonçalo. Eu sou compadre de um grande ator, Ivan de Oliveira, né? Eu conheci outros artistas, né? Então, assim, é uma cidade recheada de talentos, de possibilidades, de pessoas com potencial, né? Altair Veloso, grande compositor da música popular brasileira. Não é só Carequinha que se vive em São Gonçalo, né? Seu Jorge, Cláudia Leite. Não, o Seu Jorge, no caso, ele é de Belford Roxo, né? Cláudia Leite foi de passagem, por acaso. Mas eu digo essas pessoas que pisaram e viveram o chão de São Gonçalo de verdade, né? E que tem muito talento e que poderiam ser mais visibilizadas, né? Se tivesse uma cidade que investisse em cultura, em arte, de uma maneira adequada, né? Que prendesse as pessoas aqui, né? Porque eu acho que São Gonçalo é uma grande fuga de talentos, né? E o Brasil é também um grande exportador, um país de fuga de talentos. Pediu para que eu me apresentasse, né? Eu atualizei a minha biografia assim. Elcio Albano, 47 anos, já fez 48. É gonçalense raiz, cafifeiro aposentado, ex-praticante de balonismo, fundador da turma do Gasparzinho, baloeiro de ônibus lá no Rio Calote, caroneiro de trem do ramal Barreto Porto das Caixas, ex-ponta-direita do Celeste Náutico Futebol Clube, dirigido pelo saudoso Jorge Marinheiro, que Deus o tenha, boêmio da Verde e Branco na Madame Porto Velho, devoto de Jimi Hendrix e Luiz Gonzaga e sobrevivente dos saraus da ilha de Jurubaíba. Tem mais, mas ele esqueceu. Também é vascaíno, professor, jornalista e editor-chefe do Jornal daqui. Muita coisa que parece magia é só ciência mesmo. Então, porque a minha formação, assim, eu tenho formação em história. Exato, isso que eu ia perguntar. Eu tenho formação em história, licenciatura, na gloriosa, né, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo, mas também tenho formação em ciências sociais, né, voltado para a ciência política. Porque, assim, São Gonçalo, diferente de muitas cidades de muitas cidades metropolitanas, do leste fluminense, é uma cidade muito carente de espaços públicos de encontro, de convivência, né? E virá, né, nos 30 para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho ligado à cultura e à arte. E também nos encontrar, nos amar, né? Como eu encontrei a Cristiana. Então a gente, São Gonçalo, a gente precisa inventar coisas para se encontrar, para se desenvolver. E o Rodrigo, ele fez, ele inventou nada mais nada menos que Uma Noite na Taverna, que eu acho que é um dos maiores eventos, né, dada as suas especificidades, porque era um evento de poesia numa cidade de periferia, sabe? Na periferia da periferia. Ele cria um evento de poesia, em que era um mix artístico, né? Além da literatura, da poesia, também tinha música, tinha dança, tinha arte cênica, tinha ele ou o Rômulo? Ele, o Rômulo e o Henrique Pacato. Ele é um exemplo disso, né? Criou A Noite na Taverna lá atrás, em 2004. Né? É um dos eventos de poesia mais longevos, né, que existe. Que existiu, né? Porque eles deram uma parada, eles devem voltar, tô torcendo que volte, mas eles deram uma parada em 2019. E tantos outros casos, né? Que a gente precisava inventar para a gente viver, para a gente se expressar, né? A questão da música em São Gonçalo é muito forte, então tinha uns bares que bombavam pra caramba. A cena underground de São Gonçalo era muito forte, era muito poderosa, né? O nosso diferencial era a cena underground, né? Com essas iniciativas absolutamente individuais, sabe? De turmas, que enfim, que não tendo
nenhuma oferta nesse sentido, as pessoas mesmo inventavam, cara, tirava da cartola a solução. Sim, o Projeto da Apologia, ele nasce em 2004, na UERJ. Tem muito a ver também com essa questão gramsciana de hegemonia. Por quê? A gente é da classe trabalhadora, né? Nós somos da classe trabalhadora. Então, para um cara da classe trabalhadora acessar a universidade é difícil, é complicado. Acessar é complicado e pior ainda é se manter nela. Então, em 2001, mais ou menos, né, não havia, por exemplo, todas essas políticas de cotas, não havia políticas de permanência, sabe, dos estudantes nas universidades, não havia nada disso. Então, além dessa coisa barra pesada, né, de você ter que encarar, para você se manter, se formar, etc., tinha também uma coisa muito ruim, que é de uma gravidade social muito ruim, é que tudo que era produzido na universidade não saía de lá dos muros. Uhum. Ficava lá dentro. Então, assim, é um tipo de desperdício, sabe, de conhecimento, né, que não era democrático, ele não alcançava, sabe, a sociedade como um todo. Então, assim, eu e mais um grupo de colegas estudantes, né, na FFP, a gente se encontrou com esse mesmo espírito, né, de pensar a universidade como ela foi formada até então, de pensar como que se produzia ali dentro poderia sair, sabe, para as pessoas de um modo geral. Sobretudo a população pobre, São Gonçalo, ela é composta de 70%, 75%. Eu acho que até aumentou depois da pandemia. De grupos sociais de D e E. Então são pessoas pobres, são pessoas que vivem ali no limiar, né, da linha da pobreza. É uma cidade que são 92 municípios, São Gonçalo tem o 91º pior, sabe, a IDH do Estado, e com a sociedade civil, né, aí abrangendo, tendo como principal instrumento de diálogo a comunicação, o jornal. Foi aí que criamos o jornal Apologia. Eu não considero que São Gonçalo seja uma cidade dormitório. Por quê? Né? Essas pessoas que vieram para cá, elas se reinventaram, se reconstruíram nesse lugar. Se reinventavam no lugar e tinham a sua sociabilidade, a sua vida cultural naquele lugar, né? Nos seus lugares. Então, nesse sentido, a cidade não era dormitório, a cidade era vivida pelos trabalhadores, porque quem vem para os loteamentos são os trabalhadores. E aí você não pode hierarquizar a nível da cultura o que é melhor ou pior, e aí normalmente se faz isso, né? Não se reconhecendo que determinadas atividades fazem parte de uma cultura local, porque cria-se um tipo ideal de cultura que todo mundo tem que participar. Cria-se a ideia também de que a cidade não tem identidade. Mas eu coloco uma outra questão, eu acho que a gente precisa pensar qual é a identidade que a cidade tem e não que ela não tem uma identidade. Porque esses trabalhadores, eles constroem seus vínculos com o lugar, positivamente ou negativamente. Então, o que não significa que aqueles que ficaram aqui foram frustrados, né? Porque essa ideia também gera essa outra percepção de que só fica quem está frustrado, que não consegue crescer socialmente, economicamente e não sai. Por escolha, né? Não por escolha, entende? Então, é importante que a gente pense, não que São Gonçalo não tem uma identidade, mas pensar que identidade. E eu ainda coloco mais uma questão, não é uma identidade, são várias identidades. Que identidade tem o gonçalense? E eu conversando com o Rui Aniceto, né, muito tempo, ele fala, não, São Gonçalo durante muito tempo foi próximo da capital, né? Então recebeu muito migrante, né? Veio para cá para trabalhar na capital e, de fato, querendo ou não, era uma espécie de dormitório no passado, porque as pessoas dormiam aqui para trabalhar na capital e aqui era mais barato, né? Aqui mais barato. De fato, no passado foi, né? Mas nas crônicas eu tento falar do que São Gonçalo tem,
bom, né? Sem usar o que tem, mesmo que às vezes não tenha alguma coisa ruim. Eu falo da coisa ruim também, só que falo de uma forma poética. Eu falo do que São Gonçalo tem, eu não falo do que não tem, né? Eu não falo do que não tem. Então eu tento falar daquilo que São Gonçalo tem de tudo hoje em dia. São Gonçalo já mudou, então essa questão de cidade dormitório, isso... Tem até edital de cultura agora, pois né? Se você for parar para pensar, né, que São Gonçalo tem empresas, indústrias, tipo o laboratório que eu trabalhei, que é os maiores do mundo, né, em farmacêutico, e várias indústrias, né, e tem muito o aparelho cultural de São Gonçalo, não digo nem o aparelho institucional, mas eu digo assim, as pessoas que trabalham com cultura, é muita cultura, então dá para curtir arte em São Gonçalo de uma forma que não precisa sair do lugar. Então tem de tudo aqui. Essa história, e aí eu vou usar o termo história com H maiúsculo, né, de cidade dormitório, é de fato história, é passado. Hoje em dia não, muita gente vem trabalhar aqui, conheço muita gente que vem trabalhar nas indústrias de São Gonçalo, vem dar aula nas escolas de São Gonçalo, então, né, vem de outros lugares, talvez os outros lugares sejam dormitório para a pessoa trabalhar aqui, né. A cidade dormitório vem do município que não tem o poder de alocar os seus munícipes na questão de trabalho, as pessoas têm que trabalhar em outros lugares, né? Então, por isso eu digo, já foge um pouco da minha competência falar do aspecto de geração de empregos da cidade, porque está diretamente ligado a essa temática. Por não ter uma capacidade de gerar empregos para a sua população, a população, então, procura empregos nas suas imediações, né? E o custo de vida em São Gonçalo é mais barato. Então, as pessoas trabalham em Niterói, Rio, né? Então, às vezes moram em São Gonçalo pelo custo de vida mais em conta e pela incapacidade do município de gerar emprego para a sua própria população. Tá, entendi. Então, o termo tem sentido, mas eu não me cabe aqui, talvez, refletir muito sobre o termo. Hoje em dia não se usa mais. São Gonçalo, graças a Deus, perdeu esse título, né? Esqueceram, né? Mas por longos anos ele foi chamado de cidade dormitório. Por quê? Porque depois da ponte, né, muita gente veio morar para a banda de cá, né, para a banda da Além, para Niterói, São Gonçalo. Então aumentou a população e a indústria, o comércio local não comportava todo mundo que estava à procura de emprego. Então, e também tinha aqueles que já trabalhavam lá e vieram morar aqui, né? Comprou terreno, casa, veio morar para cá. Então, o que aconteceu? As pessoas saíam daqui para trabalhar no Rio de Janeiro, não é? Eu, por exemplo. E gastavam muito tempo do seu dia no transporte, né? Para ir e para voltar. Acordava cedo, ia para lá. Chegava, aí já chegava tarde, cansado, só ia tomar banho, jantar e dormir. Então aí começou a dizer que só vinha para casa para dormir. E aí acabou ganhando esse título, né, de cidade dormitório. Mas hoje em dia já não se fala mais isso, já está caindo no esquecimento. Eu posso até concordar com o termo, né? Mas o que eu não concordo é que seja uma cidade dormitória onde as pessoas não gostem de sonhar. Né? Poético! Também poético. Gostei. Né? Porque ser cidade dormitório é fato, porque as pessoas, é o que eu falo. São Gonçalo é uma cidade que tem uma população de metrópole, né? 1 milhão e pouco, né? 1.200.000 por aí, 1.100.000, né? São Gonçalo é uma cidade que tem uma população de metrópole, um orçamento de cidade média, né? E equipamentos urbanos de cidade pequena. Então, assim, essa incompatibilidade dessas coisas, né? Faz com que o gonçalense não tente dormir e sonhar, né? Ele sempre dorme tendo pesadelos na cidade, né? Então, dorme com o olho aberto do fechado. É verdade. Então, assim, o problema não é ser uma cidade dormitória, que eu acho que até
porque aqui não tem esses equipamentos urbanos, né? Esses serviços, essa geração de renda, de emprego agora até que adequada para essa população, né? Até agora, vou dizer que não tá que 100%, porque nunca tá, né? Mas eu acho que tá pelo menos caminhando um pouco no sentido de estar melhor do que antes, né? Eu não gosto dessas comparações, comparar o menos pior com o pior. O título desse documentário é Identidade SG, a memória escondida por trás de uma cidade dormitório. E aí também você diz que é cidade periférica, se eu não me engano, cidade purgatório. Eu não sei, eu anotei aqui, cidade sobrevive por osmose. Acho que você deve ter falado esse termo em algum momento, né? Aí a pergunta é, esse termo para você, cidade dormitório, ainda é cabível nesse momento? Explica aí, qual é a sua visão? Então, eu não tenho dados, né, pós-pandemia, né? Porque uma coisa é dados pré, outra pós-pandemia. Agora, pelo que eu vejo, tá? É uma questão empírica, né, do dia a dia, você vai observando, o número de ônibus, tá? Que vai de manhã para Niterói, Rio de Janeiro. Desabou, me parece que mais de 1/3. Isso é uma coisa que é inclusive comprovável. E parece que o consórcio São Gonçalo fez um relatório nesse sentido, que desabou, né, o número de ônibus, né, que faz esse trajeto. Como desabou também, isso é olhos vistos também, o número de passageiros nesses ônibus, que são menos, rodando. Então, assim, a partir dessa nova realidade é possível dizer que a cidade é uma cidade dormitório, só por causa disso, não. Tá? Mas existem outras explicações que fazem com que o termo cidade dormitório já tenha caído por terra. Né? Eu conheço muita gente que saiu daqui para o americano. Exatamente. Agora, o mundo do trabalho mudou, a gente tem que fazer essa pesquisa, tem que saber direitinho como é, mas cidade dormitório não mesmo, não é mais. Tá. Considerado uma cidade dormitório? Fica a pergunta. Só sei que eu sou daqui e quase não durmo. Pelo contrário, vivo acordada, mesmo com sono e no ônibus lotado. Sobre memória, ela é guardiã do nosso tempo. E entre o passado e o presente, o tempo é precioso. Como que eu passei com minha avó Nadir. Ela não nasceu aqui, mas era uma papa goiaba de coração. São Gonçalo fez parte de sua história. Agradeço por ela ter permanecido, porque ela faz parte da minha raiz. Contrariando as estatísticas, eu me formei arquiteta em 2008 e ela estava lá. Eu sei que um dia vamos nos encontrar de novo. Só uma questão de tempo e de espaço. O mundo é imenso e em qualquer lugar você pode esbarrar com um gonçalense por aí. Como a música diz, você é o seu próprio lar. E eu posso dizer que o meu lar tem identidade sim. E ele se chama Identidade SG. Pássaro que já bateu as asas pelo mundo na gaiola não pode ficar, não, não. Pássaro que